Let's rage! I knew you were gonna come to me. And here you are, but you better choose carefully. E aí galera, tudo bem? Essa aqui é a questão da tarefa online 3, é a questão número 3, tudo bem? É uma questão só um pouquinho mais complicada, em que ele fala que tem duas forças F1 e F2 atuando sobre um corpo, e ele quer saber qual é o trabalho total realizado por essas forças, tá? Bom, lembre o seguinte, antes da gente calcular trabalho, a gente tem que saber se as forças são constantes ou se as forças são variáveis. Essa é a primeira coisa que você tem que observar, se a força é constante ou se a força é variável. Ele diz no problema que a força F1 é constante e ela vale sempre 10 newtons. Só que ele fala que a força 2 é variável. Repara no gráfico, ó. A força 2 começa valendo 6, depois ela aumenta para 8, fica valendo 8 durante um tempo, depois ela baixa e começa a valer 4. Então a força 2 é uma força variável. Ela está constante aqui, aumenta, permanece constante, depois diminui. Então ela vai mudando ao longo do caminho. E a força F1 não, é sempre a mesma, tá? Então são duas formas de calcular trabalho. Para quando a força é constante é de um jeito e para quando a força é variável é de outro. Eu vou começar falando do trabalho da força constante. Então, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é para quando a força for constante. Quando a força for constante, você vai calcular o trabalho, que eu chamo de W, tá? De work. Trabalho da força constante é F d cosseno θ. Essa é a equação para o cálculo de trabalho de uma força constante. F d cosseno θ. Força vezes deslocamento vezes o θ. Agora, que θ é esse, cara? Toma muito cuidado, sabe por quê? Porque aqui está aparecendo um θ. Aí você acha que esse θ aqui é esse θ aqui. E não são o mesmo θ. Esse θ aqui, pessoal, esse θ aqui, eu quero que fique bem claro para vocês que é o ângulo entre força e deslocamento. θ é o ângulo entre força e deslocamento. Olha para cá, gente. A força não está assim? Está assim. O deslocamento não está assim? Está assim. Então, esse aqui, gente, é que seria esse θ que está aparecendo aqui na fórmula. É o ângulo entre a força e o deslocamento. E ele, para te zoar, chamou esse cara aqui de θ. Para você achar que esse θ seria a mesma coisa que esse, e não são a mesma coisa. Lembre-se que θ é o ângulo entre a força e o deslocamento. Força está assim, deslocamento está aqui, o ângulo entre a força e o deslocamento é esse que é o θ. Se ele falou que esse cara aqui, gente, vale 30, se esse cara aqui é igual a 30, esse cara aqui vai valer quanto, gente? Esse cara vai ter que valer 60 graus. Por quê? Porque isso aqui, ó, eu tenho 90 graus. Aqui é 90. Se aqui é 30, aqui tem que ser 60, porque a soma é 90. Então, θ no nosso problema é 60, ok? Então, ó, trabalho é igual a F, que é a força. Quanto é que vale essa força? 10. Vezes o deslocamento, quanto que o corpo vai andar? Quanto que ele vai se deslocar? No problema fala 4 metros. 4. Vezes o cosseno de θ. Mas quem é o θ no nosso problema? 60. Qual é o cosseno de 60? Aí tem que lembrar da tabelinha que o cosseno de 60 vale meio. Então, o trabalho dessa força F1 vai ser 10 vezes 4, que é 40. 40 vezes 1 é 40, dividido por 2, 20 joules. Esse é o trabalho da força 1. Tá aqui. 20 joules. Ok? Vamos para a força 2. A força 2, ele falou aqui, ó, pelo gráfico a gente vê que ela vai mudando, não vai mudando? Então, ele é uma força variável. Vamos aprender a calcular o trabalho para uma força variável. Quando a força for variável, você vai calcular o trabalho usando a área do gráfico. Repara que a gente tem um gráfico. Então, a gente vai calcular a área desse gráfico e a área desse gráfico vai ser o trabalho que essa força está realizando. Então, vou anotar aqui, ó. Trabalho é igual à área do gráfico, mas não é de qualquer gráfico. O gráfico tem que ser F por D. Força por deslocamento. Aqui ele está chamando de deslocamento de X, tá, gente? Mas eu quero dizer que o gráfico tem que ser força por deslocamento. Aí você pode calcular a área e você vai achar o trabalho. Então vamos calcular a área dessa figura geométrica, gente. Olha como é que eu posso dividir. Posso dividir assim, ó.
Essa daqui vai ser a primeira área. Essa aqui. Primeira área que a gente vai calcular. Tudo bem? Bom, qual é a área dessa figura aqui, ó? Base vezes altura. 1 vezes 6, que dá quanto, gente? 6. 1 vezes 6 é 6. Então, eu vou chamar essa figura aqui de 1, ó. 1. E vou anotar aqui pra gente, ó. A área da figura 1 é base vezes altura. Vai ser 1 vezes 6, que é igual a 6 joules. Tudo bem? Esse vai ser o trabalho nessa primeira parte. Vamos para a outra parte. Eu vou dividir assim, gente. Eu não sei se vocês dividiriam assim também não, ó. Mas eu vou fazer isso daqui. Essa aqui vai ser minha próxima figura. Vai ser a figura 2. Eu tenho um retângulo, ó. Base vezes altura. Quanto é que vale a base desse retângulo aqui? De 1 até 3 eu tenho 2. 2 é a base disso daqui. E a altura vale quanto? 6. 2 vezes 6. 12 é a área da figura 2. Então, figura 2, base vezes altura, 2 vezes 6, igual a 12 joules. Tudo bem? Vai ser o trabalho referente a essa outra parte. Próxima figura geométrica, gente, ó. Eu vou usar a dessa figura aqui, ó, que está aqui. Essa figura 3 aqui é um trapézio, gente. Não sei se vocês conseguem perceber, mas isso daqui é um trapézio. E como é que a gente calcula a área de um trapézio? A área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Então, ó, base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Quem é a base maior desse trapézio? Ó? 8. Quem é a base menor desse trapézio? Ó? 4. Quanto é que vale a altura desse trapézio? Ó? 1 dividido por 2. 8 mais 4, 12. 12 vezes 1, 12. Dividido por 2, 6. Só faltou uma área, gente, que é essa área aqui, ó. Ó, que eu vou pintar agora por último. Só faltou essa área aqui. Que também é um trapézio, que eu vou chamar de área 4. Base maior, base menor, altura sobre 2. Mesma equação, tudo bem? Então vamos anotar aqui, ó. Parte 4. Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Base maior, está aqui, ó, de 1 até 3 tem 2. Base menor, que é essa daqui, de 2 até 3, ó, de 2 até 3 tem 1. A altura dele, ó, a altura dele é isso daqui, a altura dele, ó, de 6 até 8, 2 sobre 2. Está multiplicando por 2 em cima e por 2 embaixo, eu vou cortar. 2 mais 1 dá 3. Agora vamos somar todos esses resultados, gente, ó. 6 mais 12, mais 6, mais 3. 6 mais 12, 18. 18 mais 6, 24. 24 mais 3, 27. 27 é o trabalho dessa força 2. Mais o trabalho da força 1, que é 20. 27 mais 20, 47. Então, eu vou botar aqui, ó, trabalho total é igual a 20 mais 27, que dá 47 joules, ok? Deu um pouquinho mais de trabalho, mas esse é o caminho. Tem que lembrar que quando a força é constante, você usa essa equação. Quando a força é variável, você tem que usar a área do gráfico. Espero ter ajudado vocês e até a próxima questão. She's a beast. I call her karma. She eats your heart out like Jeffrey Dahmer. Be careful, try not to lead her on. Shorty heart is on steroids, cause her love is so strong.